Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Mais um dia estamos aqui para a nossa preparação para a consagração a São José. Estamos no nosso 12º dia. 12 dias que nós já trilhamos aí de aprendizado e crescimento sobre esse homem justo, sobre esse homem humilde, obediente, terno. Cada dia a gente cresce com alguma descoberta ou algum aprofundamento sobre aquilo que já sabemos sobre o nosso amado São José. Eu sou Tatiane Araújo, sou casada, tenho 4 filhos, meu 4º filho está aqui no forninho, pronto para nascer em abril. E estou aqui mais uma vez com muita satisfação, com muita alegria, com muita responsabilidade em compor aí os meus irmãos que estão junto comigo, aprofundando e trazendo algumas questões sobre São José. Vou fazer esse ano a renovação da minha consagração, mas eu sei que conosco tem pessoas que estão renovando, assim como tem pessoas que estão se consagrando pela primeira vez. Diante disso, antes da gente começar propriamente a nossa meditação, eu queria retomar alguns pontos importantes. O primeiro é sobre esse roteiro que foi preparado para esses 33 dias. Então, nós temos a cada dia um tema de meditação. Você vai poder baixar esse PDF no blog que foi criado especialmente para a consagração de São José. E diante desse roteiro, você pode ir pegando comigo, com todo mundo que está vindo para fazer essa preparação, aquele roteiro sugerido de meditações e leituras, orações, tá? Importante que se estamos vivendo essa metodologia proposta com esse grupo, que sejamos fiéis ao que se propõe também nesse roteiro, tá? Quero aproveitar, inclusive, para dizer o seguinte, essa questão aqui, ó, quando vem esse quadradinho, buscando o crescimento espiritual, são algumas sugestões de compromissos que a gente faz diante daquilo que esse tema nos apresenta hoje, né? Então daqui a pouco a gente vai ler qual que é a proposta de crescimento espiritual desse tema de hoje, mas a cada dia tem um. Então é legal a gente terminar de fazer a nossa meditação. Eu sei que nem todos conseguem acompanhar agora ao meio-dia, mas podem assistir depois, o vídeo fica gravado, disponível para cada um de vocês. Mas é importante que, ao ler isso aqui, a gente coloque qual vai ser o meu esforço, o que essa meditação de hoje muda em mim, o que eu posso trazer que vai agregar valor ao meu crescimento espiritual diante do que se propõe na consagração de São José, né? E depois, quando vocês vem mais pro finalzinho da meditação, nós temos aqui um rezemos, que em geral também nós vamos fazer todos os dias, e uma leitura, que não sei se vocês perceberam, é um breve compilado de tudo que a reflexão do dia vem nos propondo, tá? Então, fecha parênteses, só uma motivação de que esse material seja de fato acessado e que seja vivido da melhor forma. Vamos começar? Já fechando todos os parênteses, vamos para o que a gente tem para hoje. Vamos começar e vamos pedir o auxílio do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, eu te peço que o Senhor nos visite nesse momento de reflexão, que possa tirar a distração, que possa pegar na nossa mão e nos conduzir ao entendimento daquilo que o Senhor tem para o dia de hoje. Dá-nos, Senhor, a graça de permanecer íntegros nessa reflexão. Dá-nos, Senhor, a graça de compreender a partir do teu olhar, a partir da tua presença. Dá-nos, Senhor, a graça de bem viver esse 12º dia e da retidão da intenção do nosso coração de nos consagrar a São José e beber da sua proteção, da sua paternidade, da sua amizade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 12º dia. De maneira muito prática, muito objetiva, esse dia é um dos dias mais importantes na questão em termos de questões teológicas, proféticas, sobre São José. São José, o ilustre filho de Davi. Vocês sabem que isso é muito importante para a nossa religião e que nós católicos jamais podemos duvidar da paternidade de São José. São José é sim pai de Jesus, porque foi a paternidade dele que garantiu a descendência do Messias vinculada a Davi. É por isso que esse tema de hoje é um tema um pouco mais difícil, mas é um tema de extrema relevância. Impossível esgotá-lo em uma meditação. Então, o que eu trouxe aqui foram algumas questões que valem a pena a gente resgatar para que a gente entenda a dimensão desse título que é dado a São José. São José, o ilustre filho de Davi. Primeira coisa, então, tem a ver com a questão da genealogia de José. Vocês lembram que em alguns tempos litúrgicos a nossa igreja nos coloca lá nas leituras que falam da genealogia de Jesus e que ela passa por José, ela passa por Davi, ela passa lá por Abraão? Exatamente isso. No Evangelho de São Mateus são listadas 40 gerações de genealogia até que a gente chegue em José, que por sua vez a gente vai chegar em Jesus. Em São Lucas são 74 gerações. Dessas gerações de nobreza, quando a gente olha ali esse histórico geracional, a gente acha em José uma descendência nobre que passa por Abraão, passa por Isaac, por Jacó. As profecias messiânicas que são contidas ali no Pentateuco, elas vão falar desde o início da criação do mundo até Moisés. E nessas profecias, a gente vai perpassar de que o Messias, ele vai vir de Abraão, Isaac, Jacó, Judá. E aí, mais à frente, quando a gente passa pelos livros de Juízes e Reis, a gente vem com esse tempo dos reis. E a gente chega no rei Davi, que é o foco da nossa meditação de hoje. Então, as profecias do tempo dos juízes e dos reis, elas diziam que o Messias será o ungido de Deus e que nascerá da família real de Davi. Esse é o nosso tema de hoje. Então, São José é um ilustre filho da casa de Davi. Veja, aqui a gente já vai entrar em algumas coisas que o nosso texto trouxe. Quando o texto fala um pouco sobre essa questão,
ele fala assim, ó, que a gente pode ver, olha, lá no segundo parágrafo. Maria não seria mãe de Cristo se não fosse esposa de José. Olha que importante isso. Pois sendo ele filho de Davi, passa necessariamente por José a descendência davídica de Jesus. Disto vemos a importância e a necessidade de José como colaborador direto na encarnação do seu filho. Jesus, para cumprir aquelas profecias messiânicas, precisava necessariamente passar por um ilustre filho de Davi. Maria por si só não conseguiria resolver essa questão. Aí a gente volta no parágrafo anterior, ilustre filho de Davi. Esse é o título dado a José pelo evangelista Mateus, né? Que aí, enfim, vamos lá na frente, onde é dito assim: José é ilustre pelo fato de ter recebido de Deus tão nobre missão dentre os filhos da casa de Davi. Veja bem, José foi escolhido. Eu fico imaginando que na vida de José, né, antes de que ele recebesse a visita do anjo, vamos pensar São José antes de receber a visita do anjo, ele devia ser um homem já fiel, gente. Ele devia ser um homem temente a Deus. Não tem como São José ter vivido isso do nada da noite para o dia. Aquilo que ele entrega de frutos de nobreza, de frutos de dedicação, isso já vinha de escolhas que certamente São José já fez ao longo do caminho da vida dele. Certamente ele já escolheu ser um filho de Deus, certamente ele já vivia uma fidelidade. Tanto é que São José foi dócil e ele pôde responder rapidamente quando Deus o chamou. Acho que hoje aqui vale um aprendizado muito grande para a gente, para refletir se as nossas atitudes hoje nos levam a esse momento. E se Deus viesse para nós agora e nos entregasse uma missão desse tamanho, tão nobre quanto? Será que aquilo que nós vivemos até hoje nos daria condições de dizer para Deus o sim, na medida que São José disse? Vocês acham que São José sabia que ele era necessário? Vocês acham que o anjo chegou para São José e falou: São José, sem você esse negócio não vai acontecer? Não foi isso que a gente viu. São José, você precisa dizer sim, São José. Não foi isso que aconteceu. O anjo apenas disse para São José o que Deus mandou, né? São José, filho de Davi, ilustre filho de Davi. E acolheu a missão, não porque era uma missão nobre, não porque era uma missão grandiosa, não, ele acolheu pelo poder da sua obediência. E aqui a gente vê um ilustre filho da casa de Davi. Já vimos lá em Davi que Davi teve vários filhos. Imagina a quantidade de descendentes que essa casa de Davi tinha lá na época. E São José foi o escolhido entre todos eles. Aí aqui eu queria retomar uma questão sobre Davi, lá na relação entre Deus e Davi. Davi também era um homem justo. Davi foi um dos reis fortes, né? Você vê o coração de Davi quando ele vence o Golias, você vê a entrega, a relação dele com Deus, você vê, hoje é terça-feira, mas no domingo, a primeira leitura trouxe um pouquinho sobre Davi, vocês se lembram? Eita, vou ter que apagar minha vela. Minha vela que veio lá de Fátima, olha, bom das coisas ao vivo. Vamos ficar sem vela, viu, meus irmãos? Porque a minha velinha aqui que veio de Fátima derreteu ali a sua proteção. Tá tudo bem, deixa eu tirar ela daqui. Pronto.
Se a gente resgatar a primeira leitura do domingo, tem uma atitude de Davi lá tão nobre, tão de um homem diferenciado, né? Ele tem a oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos. Ele tem a oportunidade de ir lá, pegar a lança e ferir Saul. E o que Davi faz? Qual é a atitude de Davi? Davi fala, não, eu jamais vou ferir um ungido de Deus. Mostra a nobreza de Davi. Então Davi era um homem justo, nobre. E diante daquilo que Davi viveu, a relação dele com Deus, Deus fez uma promessa para ele, vocês se lembram? Qual foi a promessa que Deus fez para Davi? Deus prometeu a Davi que a sua descendência iria reinar para sempre. Que promessa é essa? Essa promessa que Deus fez a Davi é uma promessa que nos resgata as profecias messiânicas. De que maneira a descendência de Davi ia reinar para sempre? De que maneira, meu irmão? Por Jesus. Ou seja, ele que seria, portanto, o cumprir de tudo que a Bíblia traz aí nas profecias messiânicas. E ele seria o quê? Um filho da casa de Davi. Para que Jesus fosse filho da casa de Davi, Deus escolheu José. É muito, 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 muito nobre. É muito, muito, muito ilustre. Mas ele, humilde, fez tudo isso na simplicidade da vida de um carpinteiro. Olha, me lembrei de algo. Vamos cantar juntos? Um minutinho? Essa meditação não é cantativa. Não é para cantarmos, mas vamos cantar hoje juntos um pouquinho? Vejam bem, reflitam comigo. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Olha que lindo! Ele tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, mas foi um ilustre filho de Davi, escolhido para que se cumprisse toda a profecia messiânica. É isso que o nosso texto está dizendo aqui nos nossos 2 primeiros capítulos. E nesse segundo capítulo ele diz assim, olha, Jesus não apenas recebeu o reconhecimento como filho de Davi, mas também o estado civil, a categoria social, a condição econômica, a experiência profissional. A carpintaria do simples São José foi aprendida por Jesus, o filho do carpinteiro, né? Tão simples carpinteiro. Ele recebeu também o ambiente familiar e a educação humana. Sendo Jesus considerado filho de José, ele pode herdar o título de filho de Davi, mas também assumiu o título de filho do carpinteiro. Quando a gente olha então o nosso texto, nós temos algumas questões importantes. José é indispensável, José é instrumento necessário, José é ilustre filho de Davi, eleito por Deus, guiado por ele, não por suas capacidades, mas na sua docilidade, pela sua abertura à ação da graça de Deus, que iria fazer com que todo esse plano pudesse ser realizado. Então vamos juntos aqui no nosso roteiro. Qual é a proposta para o nosso crescimento espiritual? São José foi o instrumento necessário para que Jesus tivesse a descendência davídica. Assim, eu procurarei ser necessário, utilizando os dons que recebi de Deus para ajudar no crescimento de todos que precisam de mim. Qual que é a tarefinha de hoje, então, meu irmão e minha irmã?
nós vamos buscar ser necessários para que a missão, para que o plano de Deus seja realizado na vida dos nossos irmãos. De maneira muito prática, o que significa? Para de fugir, para de evitar, é você mesmo. Muitas vezes, a graça de Deus passa por cada um de nós. Torne-se necessário para propagar o reino de Deus, para trazer pessoas para Deus, para facilitar o acesso das pessoas ao conhecimento do reino dos céus. Sabe o que nós precisamos para poder transformar as coisas, as realidades que tanto nos incomodam hoje e que de fato geram algumas questões até de fragilidade social? Nós precisamos assumir a responsabilidade. Gente, não escolhe missão. Não existe missão grande ou pequena. Toda missão é confiada a Deus, por Deus a você. Então, seja ela missão pequena, missão grande, missão micro, seja ela qual for, faça com toda dedicação e amor e com a forma com que São José fez. Entregue-se por completo. Se é carpintaria que você sabe fazer, seja o melhor carpinteiro que você já foi. Pode ser que você esteja sendo ali um instrumento. Imagina, um carpinteiro que ensinou o Filho de Deus a carpintaria. Nada é pequeno, gente, na mão de Deus. Nada para diante das nossas fragilidades. Tudo Deus faz. Então, seja necessário para a obra da salvação. Para que a gente possa então ir concluindo as meditações de hoje, eu quero te convidar a ler comigo na página 47 o Rezemos. Rezemos. São José, Pai amorosíssimo de Jesus e castíssimo esposo de Maria, concedei-me o socorro de vossa proteção em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, a fim de que eu possa, com a bem-aventurada Virgem Maria e convosco, louvar e bendizer eternamente a Jesus Cristo, nosso divino Redentor. Amém. E aí, eu também quero te convidar a fazer comigo a leitura dessa final desse tema, para que a gente possa resumir um pouquinho do que a gente disse. O evangelista Mateus, escrevendo para os hebreus, enfatiza a messianidade de Jesus como filho de Davi. De fato, ele inicia o seu evangelho com essas palavras: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E mostra que Jesus é filho de Davi por meio de José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, o Cristo. Podemos dizer que o núcleo central da verdade bíblica sobre São José está contido nas palavras do anjo: José, filho de Davi, não temas receber contigo Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. É graças a José e à sua paternidade que Jesus se torna filho de Davi, e no plano divino, o Messias escolhido na casa de Davi. Portanto, a davidicidade é uma condição indispensável para reconhecer a messianidade de Jesus. Trata-se de uma promessa feita a Davi através do profeta Natã. Assim, durante toda a sua vida pública, Jesus é reconhecido com o título Filho de Davi. E com isso, a paternidade messiânica de José é consequentemente reconhecida. Portanto, a pessoa de São José, na existência de Jesus e na nossa história da salvação, não foi secundária, mas muito importante e necessária. Ele que, pela força do vínculo matrimonial,
como descendente de Davi, transmitiu a descendência legal a Jesus, Filho de Deus, impondo-lhe o nome e declarando assim sua autoridade de pai, aceita desde o início, mediante a sua obediência na fé. Muito bem, meus irmãos, vamos rezar, agradecendo a Deus por essa meditação, porque mais uma vez Ele vem nos visitar de forma tão concreta, por meio da nossa inteligência, por meio da nossa capacidade de aprender. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos por mais esse dia de meditação. Te pedimos a graça da fidelidade, que nós possamos ir progredindo a cada meditação, a cada reflexão sobre São José, e que possamos ir transformando as nossas vidas. Que nós possamos ir entendendo os contextos em que somos necessários, não por vaidade, Jesus, não porque somos necessários, não por isso, mas porque o Senhor quer se fazer presente em nós, para que o seu reino seja disseminado. Ajuda-nos a imitar São José em suas virtudes, para que sejamos dignos de cada missão que o Senhor confia a cada um de nós. E que possamos, Jesus, ser todo teu. E que essa consagração nos aproxime da nossa realidade de salvação, da nossa filiação de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para concluir, eu queria falar só uma coisinha básica. Nós aqui em casa estamos fazendo a consagração, eu, meu esposo e meus filhos, e um dia desses de consagração, de meditação, nós chegamos e falamos assim, vamos ligar o modo São José. No dia seguinte, ou no mesmo dia até, nos foi apresentado um contexto muito difícil, que nos exigia muito e exigia muito daquilo que o dia tinha proposto de meditação. Meu filho do meio falou assim, mãe, vamos ligar o modo São José. Termina a nossa reflexão de hoje dizendo, meus irmãos, vamos ligar o modo São José e fazer um pouco melhor tudo que nós temos a fazer. Fiquem com Deus e até a próxima.